Muito bem, pessoal, vamos então à correção do nosso sexto simulado, tá? Que maravilha, gente. Chegamos então ao nosso sexto simulado. Você que ainda não está acostumado ou não é ainda do projeto, tá? Está entrando agora, vendo esse simulado pela primeira vez. Lembre-se, gente, que vocês podem fazer todos os outros 5 simulados sem nenhum prazo, né? O prazo final é a véspera do dia da prova, tá certo? Lá da Câmara Legislativa. Até lá, vocês vão poder fazer os simulados a qualquer tempo, tá bom? Então, aproveite também, se quiser, para fazer os outros 5 simulados. Todos esses simulados são gratuitos, tá bom? Saibam que esses simulados têm uma tentativa de acompanhar o cronograma de postagem das nossas aulas para os alunos dos nossos cursos, para que os alunos que estão acompanhando para e passo as postagens, quando forem fazer o simulado no próprio domingo em que ele é postado, o aluno não se surpreenda com assunto que ele ainda não viu, tá? Pelo menos das matérias de lei orgânica, regimento interno, tá? Que são matérias muito novas, e aí a gente acaba tentando fazer esse acompanhamento, tá bom? Mas, de qualquer modo, a gente, nesse simulado mesmo, a gente pegou 3 questões de lei orgânica, umas 2 ou 3 de regimento interno, uma de processo legislativo aqui do DF, principalmente a Lei Complementar 13 de 96, gente, que foi o módulo 1 do nosso curso de processo legislativo, hein? Quem assiste processo legislativo com a gente sabe que sufoco que foi, né? Que esforço que foi a gente estudar, se não me engano, 13 videoaulas da Lei Complementar 13 de 96, mas quem passou por esse módulo, gente, está realmente faixa preta, tá? Nessa Lei Complementar 13 de 96, e aí eu espero que a gente tenha, então, uma boa correção desse simulado. Vamos que vamos, gente. Na questão número 1, tá certo? Nós temos uma questão de lei orgânica, em que eu cobrei o artigo 108 da lei orgânica, gente, que traz quais os membros do Conselho de Governo, tá? E aí, todas as alternativas correspondem, à exceção da letra D de dado, que aí eu fiz tentei confundir, né, com o artigo 89 da Constituição Federal, que traz o Conselho da República, que é um órgão auxiliar do presidente da República, né, de aconselhamento, e que tem 6 cidadãos brasileiros natos. Aqui no DF são 4 apenas, gente, não são 6, tá? E aí eu misturei a letra D, né, não coloquei a literalidade do artigo 108 da lei orgânica, e aí são 4 brasileiros natos, em vez de 6, como eu coloquei aqui. Realmente eles têm que residir no DF, mas na lei orgânica há mais de 10 anos, eu coloquei de maneira equivocada aqui há 20 anos, tá? Com mandato de 2 anos vedada a recondução, isso é verdade, está lá no artigo 108 da lei orgânica. Agora, não são 3 nomeados pelo governador e 3 indicados pela Câmara Legislativa. São 2 e 2, porque na verdade são 4 e não 6, como de maneira equivocada eu coloquei na letra D, e é o gabarito que você tinha que marcar a opção errada, tá? Lembrando que eu até fiz um post recente, gente, vocês que também ainda estão entrando no projeto agora, não deixem de me seguir no Instagram, no Facebook, tá? Na página Léo Van Holt. Por quê, gente? Eu sempre faço umas postagens bem interessantes. E recentemente eu fiz uma postagem, agora em julho de 2017, finalzinho de julho, eu comentei que eu pude perceber que tem alguns órgãos do DF, especificamente a Secretaria de Fazenda, tá, gente, que fornece a lei orgânica para vocês, tá, de maneira atualizada, é um serviço muito legal, e o resto da legislação do DF. Mas, quando eu fui ver a lei orgânica lá da Secretaria de Fazenda, o artigo 108, esse artigo aqui que a gente estudou, lá, quando você joga no Google, gente, lei orgânica do DF, é o primeiro argumento de pesquisa. É a lei orgânica da Secretaria de Fazenda. E o artigo 108 tem um inciso a menos. Tem um inciso a menos. Comeram um inciso, não sei por quê. Mas na versão que é disponibilizada da lei orgânica da Câmara Legislativa, veja essa postagem que eu fiz aí, em que eu alerto para isso, tá? Em que a Câmara Legislativa tem um serviço, gente, que tem muito cuidado ao colocar essas legislações na internet, checam com o que foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, então é um serviço muito confiável, tá? Então é a versão da Câmara Legislativa que prevalece. E aí, toda essa galera aqui realmente é membro nato do Conselho de Governo, menos essa letra D que eu coloquei de maneira errada, tá bom? Artigo 108 da Lei Orgânica. Questão 2, gente, é uma questão de lei orgânica do DF também, de 2016, perito criminal da Polícia Civil do DF, tá?
Ah, Léo, mas não é da FCC. Gente, a FCC não tem o costume de fazer questão de lei orgânica, né, aqui do DF. Então a gente tem que pegar de outras bancas. No nosso curso tem um bocado de questão de outras bancas. Não faz mal, não. O que vai cair na prova, gente, é a letra da lei orgânica. Então, qualquer banca que cobrar a letra da lei orgânica está valendo, tá certo? Com alguma peculiaridade ou outra, mas é melhor você tentar treinar, né, se acostumar, pelo menos com a cobrança da lei orgânica, com alguma questão do que com nenhuma, tá? E a letra B de bola é a que está correta, tá? O direito de petição ou de representação, ele é assegurado independentemente do pagamento de taxas ou emolumentos ou de garantia de instância, gente. Isso está no artigo 4º da lei orgânica, tá? E esse artigo 4º da lei orgânica diz realmente que o direito de petição não depende do pagamento de qualquer valor, ele é gratuito, tá? Taxa, emolumentos, garantia de instância, para quem não sabe o que é, quando você, às vezes, no judiciário ou até num pedido administrativo, você tem o pedido negado, o direito de petição, de repente não lhe dão uma resposta, você vai recorrer para uma instância administrativa superior. E aí você teria que pagar uma espécie de um depósito recursal para ter o acesso a essa segunda instância administrativa. Não precisa pagar nada, gente, para você protocolar um pedido, uma reclamação, uma representação contra alguém ou contra uma irregularidade. O direito de petição, que está no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal, ele é caracterizado pela informalidade e realmente pela gratuidade, tá certo? A própria Constituição diz independentemente do pagamento de taxas, tá? Então, aqui é a mesma coisa, apesar de que falou taxas, emolumentos ou garantia de instância. Não tem qualquer pagamento de quantia, tá? A letra A está errada, gente, com base no artigo 5º da Lei Orgânica. Porque se você pegar aí o artigo 5º da Lei Orgânica, ele vai dizer o sufrágio universal e o voto, e o direito de voto secreto, direto e tal, serão exercidos, na verdade, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto e pela plebiscito, referendo e iniciativa popular. Eles comeram a iniciativa popular aqui na letra A. Ah, Léo, mas é no plebiscito e no referendo que a gente vota. Na iniciativa popular a gente não vota, a gente protocola um projeto de lei, uma proposta de emenda à lei orgânica. Não lê a questão assim não, gente. As únicas formas de exercer a soberania popular são essas aqui? Não. As formas de exercer a soberania popular são, e na verdade, gente, o voto, a questão não foi talvez redigida da melhor forma, mas as únicas formas de exercer a soberania popular pelo sufrágio e pelo voto, você tem o sufrágio e o voto. Realmente, no plebiscito e no referendo, você vota. Mas o sufrágio universal é muito mais do que o voto, gente. É exercer qualquer direito político. E subscrever um projeto de iniciativa popular é uma forma de soberania popular. Então, exercer a soberania popular pelo sufrágio, né, pelo menos no âmbito do sufrágio, que é muito maior do que o voto, a iniciativa popular tinha que estar aqui presente, gente, pela literalidade do artigo 5º da Lei Orgânica, e não dava para você anular essa questão, não. A letra A está errada, tá? Porque faltou falar aqui, dizendo que seriam as únicas formas de exercer a soberania popular. Não são não, tá? Então, a letra A está errada, com base no artigo 5º da Lei Orgânica, e as letras C a E estão erradas, porque, gente, pelo amor de Deus, tá? É um alerta que eu faço para vocês, gente. Ó, você que está fazendo aí realmente um concurso de procurador legislativo, de consultor da área de Constituição e Justiça, talvez você tenha, até talvez, gente, técnico de técnica legislativa, talvez venha a prova um pouquinho mais pesada em lei orgânica. Mas você, meu amigo, que está fazendo um concurso para pedagogo, para administrador, para, sei lá, médico, psicólogo, sabe? Uma coisa assim que talvez você não tenha que ter a lei orgânica assim no seu coração. Gente, você tem que ter o estruturante da lei orgânica. É claro que você tem que pegar a maior quantidade de detalhes. Tá? O conselho de governo aqui, eu acho esse conselho de governo meio detalhado aqui, mas é uma coisa, seria uma coisa mais específica. Realmente, o concurso vai ter disso também, de cobrar alguma coisinha que o conselho de governo não é a coisa mais importante do Distrito Federal, eu sei. Mas tente pegar a estrutura dos órgãos, as principais normas, porque às vezes, gente, eu vejo os candidatos com um erro muito constante, de querer saber cada prazo.
Imagine um regimento interno. Você vai querer saber cada prazo, gente? Você vai fazer o concurso de técnica legislativa, consultor da área de Constituição e Justiça? Talvez. Mas o resto de vocês que estão fazendo um concurso da Câmara Legislativa, gente, vocês precisam saber o estruturante. Então, é bom saber os detalhes, mas o estruturante é o que tem a maior probabilidade de cair em prova. Então, aqui, na lei orgânica, gente, pelo amor de Deus, do artigo 1º ao artigo 5º, sua prova da Fundação Carlos Chagas vai ter o quê? 80 questões? 60 questões? Alguma coisa parecida com isso. Quantas questões vão ser de lei orgânica? 2 ou 3, tá? Uma dessas questões de lei orgânica, muito provavelmente, vai ser do artigo 1º ao 5º. Então, vai cair na sua prova, sei lá, não sei quantos milhões de artigos da lei orgânica. Eu estou te pedindo que uma das questões tem grande probabilidade de ser do artigo 1º ao 5º, que é essa parte inicial. Então, estude com muito afinco. E aí, os objetivos prioritários estão no artigo 3º da lei orgânica. Não é a letra C e até a letra E, trouxeram aqui valores fundamentais do DF. E valores fundamentais do DF, na verdade, são... aí eu brinco na nossa aula de lei orgânica, uma tentativa, né, uma fórmula mnemônica, é o auto disse vaplu. Então, a autonomia federativa, né, a preservação de sua autonomia como entidade federativa, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, plena cidadania. Eu estou falando muito rápido, gente, mas a gente estudou com calma e com vagar na aula do módulo 1 de lei orgânica e expliquei pormenorizadamente cada um desses valores fundamentais. Não é aqui, foram colocados valores fundamentais, que é o artigo 2º da lei orgânica, chamando eles de objetivos prioritários. Trocar o artigo 2º com o artigo 3º tem grandíssima chance de cair na sua prova. Tá? Então, por favor, da letra C a letra E está errado, a alternativa correta da questão 2 é a letra B de bola mesmo. Questão 3, gente, de novo, uma questão sobre um assunto muito tranquilo da lei orgânica. Pô, é uma questão tão fácil, mas às vezes, gente, não erre no fácil, pelo amor de Deus. O artigo 61 da lei orgânica vai dizer: os deputados distritais são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quando eu dei, isso aqui foi no módulo 3 de lei orgânica, gente. Quando a gente estudou isso, eu pedi, pelo amor de Deus, não se assustem com essa palavra quaisquer. Porque no artigo 53, caput da Constituição Federal, e no artigo 61 da lei orgânica, isso está dito. Na literalidade, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O que é que a doutrina diz? As palavras, opiniões e votos têm que ter relação com o mandato parlamentar. É o requisito, né, da relação com o mandato, que tem as expressões em latim, propter officium, ratione muneris, que é a ideia de ter uma relação com o munus público, com o exercício do mandato. Eu expliquei isso bem no módulo 3 de lei orgânica. Só que isso é doutrina, não é a letra da lei orgânica, gente. A letra da lei orgânica fala mais do que deveria falar, até desafiando o que a gente chama de a necessidade de uma interpretação restritiva, porque a Constituição e a lei orgânica disse mais do que deveria dizer. Então, realmente, as palavras têm que ter relação com o mandato, mas na literalidade é a letra D de dado. Letra D de dado. Civil e penalmente, em regra, os deputados distritais são invioláveis por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ah, Léo, e aquela jurisprudência do Supremo do inquérito 1958 do Acre, que o Supremo disse que tem diferença dentro e fora do recinto parlamentar? Isto não foi cobrado aqui. Eu também explico isso. Quando a questão de prova não diz se é dentro, se a palavra foi proferida fora, esqueça esse detalhe se você não está percebendo que isso está sendo cobrado. Tá? Então, ou vá para a doutrina, ou vá para a literalidade. E aí, aqui, a literalidade é quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Tá? Porque em um momento aqui está dizendo, desde que tenha relação com o mandato. Porque se fosse, talvez você tivesse que complementar com a doutrina. Você tem que ver, gente, como é que a questão está sendo cobrada. Aqui, desde que tenha relação com o mandato, nem está sendo colocado como um fator a ser considerado. Então, é a literalidade o parâmetro de onde está saindo essa questão. E eu falo muito em sala de aula, gente. Você não responde a questão do seu umbigo. Você responde a questão de um parâmetro. Brincadeira de criança. Círculo no círculo, triângulo no triângulo, quadrado no quadrado. Se você tem muito forte a literalidade da lei orgânica, você tem que saber, cara, qual é isso aqui está saindo da doutrina, da jurisprudência ou da literalidade? Porra, eu me lembrei que Léo falou em sala de aula que tinha essa merda dessa palavra quaisquer mesmo na hora da prova. Eu brinco, já brinquei direto,
que tem muita gente que diz que ouve minha voz na hora de fazer a prova. Eu espero que você não chegue nesse estágio, gente. Mas, né, se lembrar do que eu falei, aí eu vou ficar muito feliz. Tá bom? É a letra D de dado que corresponde à literalidade do artigo 61 da Lei Orgânica. A questão 4 é uma questão miserável. Eu acho que uma das questões mais difíceis aqui desse nosso sexto simulado. Uma questão faixa preta sobre emendas parlamentares no regimento interno da Câmara Legislativa. Tá? Marque o item que apresenta a resposta correta e é o conceito de emenda, gente. A letra A está errado porque esse é o conceito de emenda substitutiva. É aquela que se apresenta como sucedânea de parte de uma proposição principal, e não emenda supressiva. Até o nome supressiva é aquilo que retira, né? E não que se apresenta como um substitutivo, um sucedâneo de outra parte. A emenda substitutiva, a letra B de bola, objetiva substituir integralmente uma proposição. Não, gente, aí a gente chama de substitutivo. Tá? A letra A está no artigo 146, parágrafo 1º, inciso 3 do regimento. A letra B está no artigo 146, parágrafo 2º, inciso 1. Tá? O substitutivo é o que pretende substituir integralmente uma proposição. Léo, eu posso dizer que o substitutivo é um tipo de emenda substitutiva? Não tente doutrinar na prova. Substitutivo é substitutivo, emenda substitutiva é emenda substitutiva. Cada um está em um dispositivo do regimento. Doutrinariamente, eu acho que você pode falar isso. Mas problema da doutrina. Não existe doutrina regimental, gente. Pode até existir, mas não na sua prova de concurso. Tá? Tente pegar cada literalidade como uma realidade em si, tá certo? Do regimento. É assim que eu acho que vocês vão ser felizes na prova de regimento. É difícil, Léo, estudar o regimento sem ter uma análise sistêmica. Vocês vão acabar tendo uma análise sistêmica quando vocês conseguirem apreender a maioria. Léo, eu já estou com a ideia de que primeiro começa nas comissões, e aí as comissões de mérito, depois vai para a COF, depois vai para a CCJ, e depois vai para o plenário, no plenário pode emenda de plenário. Tal. Você vai pegar o entendimento sistêmico. Mas o regimento está cheio de contradição, gente. Contradição com o próprio regimento, contradição com a lei orgânica, contradição com a Constituição Federal, é contradição que não acaba mais. Cada dispositivo regimental tem que ser estudado em sua literalidade nua e crua. Tá? Porque é isso que eu quero te dizer, gente. É um absurdo, tem muita coisa inconstitucional, muita coisa absurda, ótimo. Mas o que vai cair na prova é aquela letra. Tá? E aí é bom você estar preparado. E um bom examinador não vai entrar nesse esparro, gente. Um bom examinador não vai entrar nessas contradições. Então não fique preocupado em ir para a prova sem nenhuma contradição. A vida é contraditória e a lei orgânica e o regimento está nesse bolo. Né? Então, por favor, saiba que você vai ter que conviver e apaziguar seu coração com as contradições. E deixa elas lá, mas aqui nem é o caso de contradição, é só que não fique fazendo elucubrações que o regimento não falou. Tá? Então, emenda substitutiva é uma coisa, substitutiva é outra. A letra C é a correta. A subemenda é uma espécie de emenda apresentada apenas pelo relator no âmbito das comissões. É o que diz o artigo 146, parágrafo 2º, inciso 2. Miserável essa questão aqui, mas é isso mesmo, gente. Tá? A ideia de que nas comissões o relator e não outros deputados podem apreciar as emendas dos outros deputados. Porque, em regra, o que você vai fazer, tá, é oferecer emendas ao texto principal. E se você não gostou da emenda do colega, você apresenta a sua emenda. O colega parlamentar, deputado distrital, apresentou uma emenda ao artigo 3º. Você acha aquela emenda bizarra. Você vai apresentar uma outra emenda diferente daquela ao artigo 3º. Você não vai emendar a emenda do colega. Porque, regimentalmente, tá, quem faz isso é o relator, quando ele tem que apreciar toda a matéria. Aí, o relator faz isso e na comissão é o que diz o regimento, opção do regimento. Tá? E aí eu cobrei uma coisa mais específica, isso aqui é um pouco mais faixa preta. Para a maioria de vocês, se vocês erraram essa questão, eu te perdoo, tá? Porque, gente, não se preocupem, a hora de errar é agora. Mas eu já estou botando um sarrafo bem alto, vai que cai essa zorra na prova, você vai dizer, porra, massa, ainda bem que eu fiz aquilo ali, errei, fiquei chateado, e aí nunca mais errei depois que fiz aquele simulado do Léo. Tá? Então, aqui é o momento de errar, não tem problema, a letra C é a correta. A letra D de dado é errada,
com base no artigo 146, parágrafo 1º, inciso 2, porque a emenda aglutinativa, gente, é a que dá a nova emenda, a que dá a nova redação a dispositivo da proposição principal. Não, gente, isso aqui é emenda modificativa, né? Modifica a redação de dispositivo de proposição principal. Então, isso aqui é o conceito de emenda modificativa. E a emenda de plenário é aquela apresentada durante a discussão da matéria em plenário, mas aí começa, que tenha por objetivo sanar vício de linguagem. Não, gente, essa é a emenda de redação. Emenda de plenário não é apenas com esse objetivo de sanar vício de técnica legislativa, de linguagem. Não, isso aí tem outro conceito, é emenda de redação. Então, emenda aglutinativa emenda de plenário realmente é aquela apresentada durante a discussão da matéria em plenário, tá? Mas não necessariamente só ou que tenha por objetivo isso aqui. Isso não é o conceito de emenda de plenário. Então, a letra E também está errada com base nesse mesmo artigo 146. Parágrafo 2º e parágrafo 1º concentrou a resposta dessa questão, que é a letra C de casa. Questão 5, gente. Questão 5, mole. Qual é a proposição, gente, que não é deliberada pela Câmara Legislativa? A medida provisória, letra E. Porque as outras espécies aqui, que foram colocadas na letra A, a letra D, estão no artigo 129 do regimento como espécies de proposição. Nós temos a proposta de emenda à lei orgânica, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, e aí vem moção, indicação, recurso, tá certo? Todos os outros aqui estão certos. Agora, requerimento, está tudo lá no artigo 129. Parágrafo único, inclusive. Mas medida provisória não existe no Distrito Federal. Tá? Então, a letra E é a correta, porque não representa uma proposição deliberada aqui na Câmara Legislativa. Questão 6, pessoal, é uma questão também de regimento interno. Então, foram 3 questões de lei orgânica, 3 questões de regimento interno. Segundo o regimento interno da Câmara, finda a legislatura, todas as proposições que se encontram em tramitação ficam com andamento sobrestado, pelo prazo de 60 dias, com algumas ressalvas que não ficam sobrestadas, gente. Existem proposições legislativas que elas atravessam legislaturas, tá certo? Apesar de que tem aí algumas observações sobre 2 legislaturas, que você teria a necessidade de arquivar proposições, mas pelo menos o que está escrito aqui é que proposições que passam de uma legislatura para outra, em regra, elas morrem. Com estas ressalvas aqui, tá? Que são ressalvas do artigo 137 do regimento. Bom, gente, a letra A é uma ressalva. Se a proposição já tiver parecer favorável de comissão de mérito, ela não é encerrada, não é suspensa e depois encerrada se não tem um requerimento de continuação de tramitação, lá previsto no artigo 137. Então, se ela já tem parecer de comissão de mérito favorável, ela continua a tramitar. Letra B de bola, proposição de iniciativa de outro poder ou do Tribunal de Contas do DF, também continua a tramitar, não tem essa paralisação automática de uma legislatura para outra. De iniciativa popular, também não. Já aprovada em primeiro turno, turno único ou segundo turno, também, gente, ela já está na boca de ser aprovada. Ela não é arquivada. Né? Primeiro tem sua tramitação suspensa durante 60 dias, e se ninguém pedir a continuidade, nenhum autor pedir a continuidade, ela morre. Então, quando isso acontece, qual é a ressalva que não está aqui, gente? Né? O que não está no artigo 137? A letra C. Proposição de iniciativa de 1/3 de deputados. Isso não está no artigo 137, como sendo uma exceção ao fato de que, em regra, as proposições ficam com a tramitação suspensa ao final de uma legislatura, e aí, se durante 60 dias o autor não pedir a continuidade de tramitação, ela morre. Então, ela é arquivada. Então, a letra C é a que não corresponde a uma exceção prevista no artigo 137. Vamos para a questão 7, gente. Quanto às regras de agrupamento de artigos no âmbito da legislação do DF, que é a Lei Complementar 13 de 96, gente. Marque a opção correta. Aí vamos lá. A opção correta, para começo de conversa, é a letra C, gente. Nós temos a unidade mínima de agrupamento é a subseção. Isso está no artigo 78. Dá para depreender do artigo 78
da Lei Complementar 13 de 96. Porque eu até brinquei lá na aula, né, que a gente explicou isso, no módulo 1 de processo legislativo, tá? E aí nos questionários revisão, gente, nossos questionários revisão, rapaz, deem uma atenção especial, gente. Você que é nosso aluno, por favor, gente, esse questionário revisão você também tem direito a fazer 5 vezes. Vá fazendo com intervalos espaçados. Porque, gente, se você está sabendo esses questionários revisão, rapaz, na hora da prova, meu irmão, você tá afiado, você está cortando até, tá certo? Não sei o quê. Então, o que é que eu quero te dizer? Você está cortando até fio de cabelo, em 2, e fazendo, como é que se diz? Sushi, porque você vai estar o sushimê, ou a sushi woman, tá certo? Com o seu facão afiado de fazer questão, porque, gente, os questionários de revisão tentam já antecipar o que você precisa saber na hora da prova. Só que o questionário de revisão fala de tudo, ou de muita coisa. E eu sempre brinco, olha, você tem que saber o estruturante, mas o questionário de revisão, ele tenta te dar uma visão maior. Claro que você talvez não acerte tudo do questionário de revisão, mas ele vai ali te bombando para, pela repetição, você realmente memorizar e internalizar isso aí, gente. É com base na repetição que vocês vão conseguir internalizar isso. E aí, a gente tem lá na nossa aula, né, que a gente colocou essas unidades de agrupamento. Eu brinco com vocês que, na minha época que eu estudei a Lei Complementar 13, você tem que lembrar do tal do política. A gente não está falando do legislativo, que é política. Então, a ordem inversa, inclusive, das unidades de agrupamento é política, que é o quê? Vai de trás para frente. Capítulo, paliti, título, pali, livro, parte. Então, é nessa sequência, os capítulos se agrupam em títulos, os títulos se agrupam em livros, os livros se agrupam em partes. Política, tá? E aí, dentro do capítulo, você pode ter seções e subseções. Então, eu memorizava política se sub. Apesar de que seção e subseção, vocês que estudam lei seca há algum tempo, está estudando para concurso, já viu seção e subseção muito comumente. Então, o capítulo se subdivide em seção e subseção. E acima do capítulo é essa parte de títulos, livros e partes. Então, o agrupamento de artigos terá por base a seção, é o que diz a letra A, está errado. A base é o capítulo. A base é o capítulo. Está no artigo 77 da Lei Complementar 13. Tá? Os capítulos se agrupam em títulos, política. Realmente, os capítulos se agrupam em títulos. E os títulos se agrupam em partes? Não. Os títulos se agrupam em livros. Os livros se agrupam em partes. Tá? Eu não posso pular de título para parte direto. O título ele tem que vir com primeiro ele tem que vir com a política, ele tem que vir com o livro. Depois do livro é que vem a parte. Então, o artigo 79 é que traz a resposta disso aqui. A letra C é a correta, que a gente já falou, a unidade mínima é a subseção. E letra D de dado, nenhuma lei terá mais do que 3 partes, está errado. O artigo 81 diz nenhuma lei terá mais do que 2 partes. Tá? Parte geral e parte especial, não pode ter outra. Tá? Então, o artigo 81 só deixa ter 2 partes. E a letra E é permitido ao legislador, se assim se revelar conveniente, designar seção única de determinado agrupamento de artigos? Não. O artigo 78, parágrafo único, diz que não haverá seção única ou subseção única. Não haverá. Tá certo? O que pode haver é capítulo, tá? E aí, o próprio dispositivo da lei complementar, nessa parte aqui, vai dizer: eu posso ter capítulo, livro, título único se eu tenho uma unidade de agrupamento maior. Tá? Então, se eu tenho o título 1, o título 2, eu posso ter, de repente, o título 1 como... eu posso ter o título 1 com capítulo único. E o título 2 com capítulo, né, primeiro, capítulo 2, tá, do título. Então, eles podem ser únicos se tiver uma unidade de agrupamento maior. Só assim. Mas isso você estudou comigo na Lei Complementar 13 de 96. Tá? Ali a gente explicou bem. Você assistiu ali e não está tendo dificuldade em entender o que eu estou falando. Gente, maravilha. Aí, até a questão 7 foi processo legislativo do DF, regimento, lei orgânica. Questão 8, 9 e 10, questões da Fundação Carlos Chagas, direito constitucional. E aí,
eu peguei só questão, se não me engano, de Assembleia Legislativa. Gente, a questão 8, eu gostei tanto dela, tá? É uma questão de assessor técnico de controle interno da Assembleia Legislativa do nosso querido estado do Rio Grande do Norte, questão de 2013. E aí o que acontece? Eu vou tentar, cargo de controle interno, né? Talvez seja uma galera de mesmo como se fosse o consultor técnico, né? Lá da Câmara Legislativa. Gente, olha que questão interessante. Ela joga um acórdão do Supremo. Eu achei uma forma muito interessante de a Fundação Carlos Chagas cobrar aqueles princípios do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. E aí é um acórdão, vamos ler, né, o acórdão. Constitucionalidade de atos normativos proibitivos da importação de pneus usados, reciclagem de pneus usados, ausência de eliminação total. Gente, eu não vou ler essa zorra não, porque eu já estou vendo que você ia botar o para frente aí. É o seguinte, pessoal. Neste caso concreto, no que concerne aos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, artigo 4º da Constituição Federal, o Supremo, ao decidir sobre a submissão do Brasil à determinação desse tribunal que decidiu que o Brasil deveria também proibir essa importação, com base no respeito ao meio ambiente, com base em algumas normativas internacionais, balizou o seu julgamento no princípio do quê? Aí, gente, se você pega o final do acórdão do Supremo, ele diz assim, autorização para importação de remoldados provenientes de estados integrantes do Mercosul, limitados ao produto final, pneu, e não às carcaças. Determinação do tribunal ad hoc, tá? Se não me engano, foi na OMC. A OMC decidiu esse caso e disse que o Brasil teria autorização para importar, mas desde que fosse pneu e não carcaça, tá? A qual teve de se submeter o Brasil teve de se submeter em decorrência dos acordos firmados pelo Bloco Econômico, dois pontos, ausência de tratamento discriminatório nas relações comerciais firmadas pelo Brasil. Então, a ideia de que o Brasil não poderia ter uma relação discriminatória entre os pneus que viessem do Mercosul ou de fora do Mercosul. Gente, isso aqui é uma questão de interpretação, mais do que você conhecer em direito internacional qual é o conteúdo profundo de cada um desses princípios. O acórdão era grande. Agora, letra E, gente, solução pacífica dos conflitos, ninguém está falando aqui de guerra. Letra D, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a gente não está falando aqui de fazer uma ajuda humanitária a um país, a outro país, para promover a solidariedade dos povos. Princípio da não intervenção, a gente não está falando aqui em não intervir em um país, principalmente de forma mais belicosa, mas até de forma mais agressiva, impondo uma decisão. Veja bem, mas foi a decisão imposta do tribunal. O Brasil, gente, é signatário de tratados internacionais e ele se submete a essas decisões voluntariamente. Se ele não gostou da decisão, ele denuncia o tratado e não faz mais parte da OMC. Vai se ferrar no comércio internacional. Mas é voluntário. É voluntário, meu amigo. Você vai se submeter a sanções internacionais. Agora, não é a não intervenção que está em jogo aqui, gente, é a igualdade entre os Estados. O Brasil teve que submeter, dois pontos, a ausência de tratamento discriminatório nas relações comerciais firmadas pelo Brasil. Então, foi nesse sentido que a decisão foi tomada, e aí o Supremo entendeu que realmente havia, a situação estava correta, tá certo, do Tribunal Internacional, porque não houve um tratamento discriminatório. E era para não haver esse tratamento discriminatório que essa decisão foi tomada. Então, era em respeito à igualdade entre os Estados. O que viesse do Mercosul ou o que viesse de fora, o Brasil teria que tratar igualmente. Pronto. Igualdade entre os Estados. Espero que vocês tenham captado essa mensagem. Não é uma questão tão fácil. Exige uma concentração muito forte aqui. Tá bom? A questão 9, gente, aí já foi de 2014, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, a nossa querida ALEP, tá? A Constituição da República prevê como mecanismo de controle de constitucionalidade exercido pelo Legislativo
A alternativa correta é a letra A, gente, que é o artigo 52, inciso 10. Tá? Aqui o que está... Você poderia, talvez, pessoal, tá? A letra B de bola, suspensão dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitam dos limites de delegação legislativa. Há pessoas que defendem que isso é uma hipótese de controle de constitucionalidade feito pelo Congresso, só que não é o Senado que faz isso. Tá? Isso aí já é um assunto um pouco mais faixa preta. No artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, nós temos, na verdade, nem se fala em suspender, né? Se fala em sustar os efeitos, se não me engano, lá no artigo 49, inciso 5, tá bom? Não me lembro se é suspender ou sustar os efeitos. Talvez a palavra suspensão não fosse uma palavra tão errada, tá certo? Mas a ideia, inclusive, é ex nunc, não retroativo, não é declarar nulidade, não é revogar, é realmente sustar os efeitos, é suspender é sustar mesmo, né? Sustar, lá está escrito sustar, aqui está falando suspensão, né? É parecido. Eu acho que a palavra sustar por suspensão não teria um erro, não. Mas não é o Senado Federal que faz isso. É o Congresso Nacional que faz isso em uma competência exclusiva prevista no artigo 49, inciso 5. Mas a doutrina diz que é uma hipótese de controle de constitucionalidade. Poderia haver uma possibilidade de a letra B estar correta se não tivesse escrito Senado Federal. Tá certo? A letra A corresponde, na literalidade, ao artigo 52, inciso 10. É o Senado Federal que suspende a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva, em controle difuso, concreto e incidental. Isso aí, para quem é da área jurídica, né, teria que saber um pouco mais profundamente. A galera que não é da área jurídica, pelo menos, se conhecesse os artigos 48, 49, 51 e 52, que a gente estudou com afinco no nosso módulo 4 de processo legislativo, você saberia que essa é uma competência do Senado Federal, na letra A. E a letra B não é uma competência do Senado Federal, é uma competência do Congresso Nacional, tá? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar. Volto a dizer, aqui falou suspender. Eu não acho que o erro estaria aí, mas não é o Senado, é o Congresso Nacional. E as demais alternativas estão completamente suspensão pela Câmara dos Deputados dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitam seu poder regulamentar. De novo, teria que ser Congresso Nacional. Tá? E a doutrina diz, gente, que esse artigo 49, inciso 5, é uma modalidade de controle de constitucionalidade. Eu tenho lá minhas dúvidas se é. Eu expliquei isso no módulo 4 de processo legislativo. Mas não corresponde à literalidade do artigo 49, inciso 5. Não é a Câmara dos Deputados, é o Congresso Nacional. Tá? Letra D de dado, apreciação por comissão mista da constitucionalidade de PEC, isso não está em lugar nenhum na Constituição. Letra E, aprovação ou suspensão pelo Senado do estado de defesa, não tem nada a ver. Tá? Isso aqui é também o Congresso Nacional que faz essa aprovação, né, ou suspensão dessas medidas do estado de defesa, da intervenção federal, e isso não é também pelo Senado Federal, mas também não acho que seria uma modalidade de controle de constitucionalidade. Tá certo? Isso é uma modalidade de proteção da Constituição, sem dúvida, mas de controle de constitucionalidade, tá, acho que já seria forçação de barra. De qualquer modo, a letra A está perfeita, tá, para ser o gabarito correto mesmo. E a questão 10, gente, uma questão também muito interessante, do mesmo concurso da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que vai dizer o seguinte: a Câmara dos Deputados, mediante requerimento de 181 dos seus 513 membros, divida 513 por 3, tá? Que, se não me engano, vai dar 171. Então, 181 é requerimento de mais de 1/3 dos deputados federais. Então, ok, podia ter sido um requerimento de CPI. Com vistas a apurar em determinado prazo, ok, supostas irregularidades na execução de contratos de refeição para presídio mantidos pelo governo federal. Para dar início às suas atividades, a CPI pretende convocar o ministro da pasta responsável. Nós falamos também no nosso módulo 5 de processo legislativo que CPI, falamos também em lei orgânica, falamos também no regimento interno, que CPI pode convocar ministro de Estado, gente. Tá certo? Então, é uma medida que CPI pode adotar, tá? Porque o artigo 50 da Constituição Federal diz que qualquer comissão pode. Qualquer comissão inclui CPI.
para que preste esclarecimentos, bem como determinar a quebra de sigilo bancário. Quebra de sigilo bancário também pode ser adotada por CPI, tá bom? Diante da existência de fortes indícios de que ele teria papal. Nessa hipótese, a CPI, a letra A, atende aos requisitos constitucionais quanto ao requerimento para instalação e objeto, um objeto determinado, inclusive relacionado com o poder público federal. A Câmara dos Deputados está dentro das atribuições fiscalizadoras da Câmara dos Deputados e é um fato determinado. Falou aqui que era por prazo certo, bem como dispõe de poderes investigatórios para a prática dos atos pretendidos. Convocar ministro de Estado pode, com base no artigo 50 da Constituição Federal, quebrar sigilo bancário pode, com base na jurisprudência do Supremo, que inclusive tem que ter quórum de maioria absoluta. A maioria absoluta, né, a maioria dos membros da CPI tem que deliberar efetivamente pela quebra do sigilo bancário. Isso não estava em jogo, só estou acrescentando, que no caso do sigilo bancário, a jurisprudência do Supremo exige maioria absoluta para que realmente a quebra do sigilo bancário seja decretada pela CPI. Letra A é o gabarito da questão 10. Espero que vocês tenham feito um bom simulado, gente. Agradeço, então, a atenção de vocês e até o nosso próximo simulado. Estudem bastante, façam esse questionário de revisão. Vamos que vamos, gente, para a gente chegar no concurso da Câmara Legislativa, afiadíssimo nessas matérias que a gente está estudando aqui. Um abração para vocês e até o próximo simulado. Tchau, tchau.